Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária faça a verificação de presença. Senhor presidente, temos quórum. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do resumo do próximo projeto. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente, em respeito ao pessoal que está aqui, dos animais, né, sobre o projeto, gostaria de inverter que a gente votasse. É o projeto número 6 do prefeito Celso Florencio. Até em respeito ao pessoal que está aqui na galeria. Coloque em votação a inversão do projeto. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Inversão aprovada. Só solicito 5 minutos para o segundo secretário retornar e mais alguns vereadores para a apresentação do projeto. Peço PLE número 29 de 2025, dispõe sobre a criação do projeto para extinção de veículos de tração animal para fins econômicos no município de Jacareí e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Agradecer os senhores vereadores pelo apoio, Deus abençoe. E também que saudar os proprietários, né, dos veículos de tração animal, os carroceiros, charreteiros, que bom que vocês vieram aqui. Isso mostra a força da categoria de vocês, então sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram, né, a casa de vocês. E é fundamental nós discutirmos, né, Paulinho, esse projeto de lei para a cidade. A gente sabe que o quanto que a cidade mudou ao longo dos anos, né? O quanto que a evolução aconteceu. Nós temos hoje em dia uma cidade cheia de carros, né, Gabriel? Bastante veículo, ruas estreitas, mas também nós temos que entender a importância do trabalho que vocês fazem na cidade, que é o trabalho com veículos de tração animal.
temos aí diversas categorias, temos os charreteiros, temos os carroceiros, e a gente sabe o quanto que é um trabalho importante. Nós temos na cidade a zona urbana, mas também temos a zona rural. E grande parte de vocês trabalha muito na zona rural. Região do Figueira, Jamique, Brotas, Pinhal, Igarapés, Veranejal, Veraneirajá. E esse projeto que hoje o prefeito está apresentando para a gente, a intenção dele, na verdade, não é fazer uma proibição do trabalho de vocês. A gente pretende hoje, com essa lei que iremos votar aqui, fazer algumas regulamentações para a cidade. Nós sabemos que a causa animal é uma causa que é fundamental para a cidade, é uma causa importante, né? Já presenciamos diversas situações de maus tratos da cidade. A gente teve aí um caso aqui no Vale do Paraíba, né, que teve um dono que cortou as patas do cavalo, não foi? Acho que foi no Vale do Paraíba, Bananal, né? Então lá quase no Rio de Janeiro, uma situação terrível, né? Então tenho certeza que vocês não aprovam isso, com certeza, né? Os maus tratos com o animal é uma coisa terrível, uma coisa muito triste. E a gente pretende com hoje, né, com essa lei aprovada aqui, né, Paulinho, a gente regulamentar um pouco mais essa questão na cidade. E dizer bem claro aqui, pessoal, que a questão aqui não é proibição de você fazer o serviço de charrete. Tem diferença, né? O charreteiro e o carroceiro. São trabalhos que são diferentes. O que a gente quer na cidade regulamentar, na verdade, proibir, é uma questão mais voltada aos maus tratos, né, Silfarne? A gente presenciou na cidade pessoas que, né, Joex, que o pessoal às vezes mete o chicote no cavalo, judia do cavalo, do animal, e a gente sabe que isso, pessoal, não é adequado, né, Marcelo? A gente quer evitar isso na cidade. A gente conversou ontem, né, com a Joelma, conversamos com os vereadores, conversamos com o prefeito também, e a gente pretende justamente hoje, com essa lei sendo aprovada, a gente não aceitar mais esses maus tratos de pessoas que muitas vezes, infelizmente, né, Joex, eu falo que não são todos, tem pessoas que são do bem, tem pessoas que tratam bem esse animal, né, Paulinho, que dão ração para ele, não judia, mas a gente presencia atos de pessoas que, infelizmente, não respeitam essa causa animal e maltratam o seu animal, o seu cavalo, o seu boi, né, a sua vaca, e a gente quer, dessa forma, hoje em dia, mudar essa realidade na cidade. E para isso tem que fazer o quê? Mudar as legislações. E o mais importante também, depois eu vou ler aqui um pouquinho a mensagem que o prefeito passou para a gente, né? A gente pensar também numa capacitação para as pessoas que são as carroceiras e as charreteiras, porque grande parte delas, às vezes, não tem um estudo muito alto, não tem ensino superior, ensino médio, mas elas vivem da renda que elas conseguem com o animal. Então, para poder não acabar de vez, a gente quer que a pessoa possa se capacitar para ela poder melhorar de vida, ela ter um curso, ela estudar um pouco mais, para poder fazer um trabalho adequado na cidade. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, tá, o que a gente trabalhou junto com o prefeito aqui. Importante lembrar também que esse nosso projeto de lei, ele foi criado juntamente com a Diretoria de Proteção Animal da cidade. Acho que vocês conhecem aí a Joelma, uma pessoa que trabalha nessa causa faz tempo. Teve reunião, né, Paulinho, ontem, algumas pessoas puderam participar. Eu não pude participar porque eu estava em outro compromisso. Mas é legal ver que a gente tem que construir juntos. E, né, Maria Amélia, a gente viu, né, que teve muitos ruídos na cidade, pessoas que falaram, não, vai proibir tudo, vai não sei o quê, vai acontecer isso e aquilo. Na verdade, não. A gente quer regulamentar para poder fazer um trabalho decente na cidade. Tanto que nós, vereadores, também, nós nos reunimos e propusemos emendas para poder deixar o projeto melhor, o projeto mais robusto. Porque aqui, por exemplo, o que fala aqui esse PL aqui, ó? Ele é um projeto que é para extinção de veículos de tração animal. Só que é importante lembrar que é tração animal para fins econômicos, que é a pessoa que vai lá fazer lá maus tratos, fazer aquela circulação, né, com o seu animal na cidade, para fins econômicos. Então a pessoa ela pode continuar usando os bairros, né, na sua região rural, desde que não seja o carroceiro aí que vá de repente fazer essa questão econômica. Então como que vai funcionar aqui, ó? Fica proibida a emissão de novas autorizações para a circulação de veículos de tração animal no município de Jacareí, para fins econômicos, após o prazo de 60 dias a contar da data da publicação dessa lei. Agora, parágrafo único. Para fins dessa lei, consideram-se, olha só, pessoal, animais sujeitos à proibição: equinos, asininos, muares, caprinos e bovinos,
Tração animal, todo meio de transporte de carga movido por propulsão animal. E carroças são os veículos de tração animal destinados ao transporte de carga, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. E eu vou ler aqui a mensagem que o prefeito fez aqui, para poder apresentar para vocês esse projeto de lei. O projeto de lei visa estabelecer um plano para a extinção gradual da utilização de veículos de tração animal para fins econômicos no município de Jacareí. A proposição encontra seu fundamento no imperativo constitucional, na Constituição da Proteção Animal. E o avanço da urbanização, é importante lembrar aqui, como eu já mencionei anteriormente, o aumento de fluxo de veículos, automotores e a crescente conscientização sobre o bem-estar animal exige uma revisão de práticas que, apesar de tradicionais, podem gerar impactos negativos significativos. A ausência de uma legislação específica e abrangente sobre o tema resulta na persistência de veículos de tração animal em áreas urbanas, gerando graves problemas de bem-estar animal, com ocorrência de maus tratos por excesso de carga, jornadas exaustivas, falta de cuidados e, adicionalmente, compromete a segurança e a fluidez do tráfego, elevando o risco de acidentes. Nesse contexto, o projeto de lei tem como pilares a proteção do bem-estar animal, garantindo tratamento digno e condições adequadas na via, de vida, alimentação, saúde e repouso, e a promoção da segurança no trânsito, buscando reduzir os riscos de acidentes e melhorar a fluidez do tráfego urbano por meio de regras claras para a circulação dos veículos remanescentes. Almeja-se também modernizar o transporte e a mobilidade urbana, iniciando um processo de transição para métodos mais eficientes, compatíveis com a infraestrutura e as demandas de Jacareí, além de garantir a transparência e a fiscalização por meio de um sistema de controle e licenciamento rigoroso para as atividades econômicas de tração animal. Importante lembrar o seguinte também aqui, que a proposta estabelece apoio a trabalhadores que utilizam tração animal, oferecendo-lhes cursos de formação e qualificação profissional, quando a licença da atividade cessa, devido ao falecimento do animal, visando alternativas econômicas sustentáveis e inclusão no mercado de trabalho. Uma questão que foi aqui pontuada, pessoal, que fala o seguinte, que a licença ela é atrelada ao animal. Mas a gente conversou aqui, Marcelo, ontem com os vereadores, também a Maria Amélia, para o esporte, que a ideia nossa é a gente, na verdade, atrelar a licença ao dono do animal. Porque a pessoa, às vezes, tem um cavalo que ele morre depois, a pessoa pode comprar outro cavalo. Então, vai continuar com a licença. Como se fosse o táxi, por exemplo. Só quando a pessoa morre que vai perder a licença. Então, nesse caso, vai acontecer isso aí. Então, queria contar com o apoio dos vereadores aqui. É um projeto que é bastante polêmico, se a pessoa, de repente, não lê todo o projeto. Mas deixar aqui bem claro para vocês que a nossa ideia aqui, Silfarne, na verdade, não é fazer uma proibição de trabalho para ninguém. A gente quer realmente fazer uma parceria com vocês para que a gente possa, na cidade, também regulamentar a tração animal. E proibir as pessoas que usam as carroças para fazer maus tratos de animal, para fazer fins econômicos. Então, na verdade, é um trabalho, os charreteiros vão poder trabalhar, vai depois ser regulamentado via decreto do prefeito e também a gente pretende regulamentar esse uso de veículos de tração animal na cidade. Então é importante lembrar, pessoal, Jacareí é uma cidade que cresceu bastante, tem muitos carros na cidade, a rua é estreita e a gente vê que hoje em dia é difícil você conseguir competir. Vocês dirigem também, devem ter carro, Você competir o carro na cidade, juntamente com um cavalo, uma carroça, é difícil demais. Então, a gente tem que pensar em novos meios, Neto? Da gente poder trabalhar essa questão da cidade. A mobilidade urbana também não ser atrapalhada aí. A gente garantir a fluidez e também proibir esses maus tratos na cidade. Então, por isso, eu conto com o apoio dos vereadores para que a gente possa votar favorável. E lembrando que o seguinte, é um trabalho que visa regulamentar a situação de vocês.
A cidade mudou, a gente vê que a cultura mudou bastante, né, Joex? Hoje em dia tem tração animal na cidade? Tem, mas o mundo avançou bastante e a gente tem que valorizar essas coisas. E é importante ressaltar também, vereador Jean, a gente não pode nunca mais vir para o centro com o cavalo. Deixamos bem claro aqui, se for situação de um evento, um feriado, um 7 de setembro, um evento de cavalo, uma cavalhada, né? Eventos assim que são da cidade, eventos de patrimônio, você poderá usar seu cavalo para esses eventos. O que não pode mais é fazer aqueles maus tratos. Você ter o fim econômico, levar na carroça, né, o cavalo maltratado, jogar nele o chicote, jogar a pedra. A gente quer regulamentar a situação para que não tenhamos mais na cidade esses maus tratos e vocês possam trabalhar com tranquilidade aí, mas dentro da lei, dentro da norma. Não é proibição, é uma regulamentação, porque a gente avançou na cidade. Jacareí mudou bastante, né, Valmir? Jacareí dos anos 30 mudou. Então tem muito carro na cidade, a gente quer regulamentar, na verdade. Não quer proibir ninguém, mas regulamentar. E as pessoas que estão com dificuldade também, capacitar essas pessoas com curso de formação, com uma aula, em parceria com faculdade. Então, conto com o apoio de vocês, com esse voto favorável, e a gente quer aqui somar força com vocês. Como eu falei, regulamentar a tração animal na cidade, para que não tenhamos mais dificuldades no trânsito e na mobilidade urbana. Obrigado, um abraço a todos. Estamos juntos, estamos apoiando aí. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público em geral, inclusive os nossos queridos amigos charreteiros. Não sei se vocês se lembram de uma cena de um cavalo lá no Bandeira Branca, que estava vindo, se eu não me engano, de Aparecida. Teve também, ultimamente, o caso do cavalo de Lagoinha. Nós tivemos uma cena muito comum, e é muito comum aqui em Jacareí, de cavalos que são jogados na rua para comer lixo. Essa cena que nós não queremos. Mas a gente sabe também que existem pessoas, inclusive alguns deles aqui presentes, que têm mais amor ao cavalo do que a eles mesmos. Tem muitos que gastam o que tem e o que não tem para manter o seu cavalo e cuidar dele com muito carinho. É importante que a gente frise isso. E esse cavalo que é cuidado pelo charreteiro, posso dizer que ele não é maltratado. Ele é muito bem cuidado. E é caro. E é caro cuidar de um cavalo. E então é fácil as pessoas falarem, mas a realidade é outra, bem diferente. E é isso que a gente tem que separar. Aquele que cuida e ama e aquele que apenas tem o cavalo como um objeto qualquer. E é isso que nós estamos debatendo aqui. Porque aquele que tem um animal como objeto qualquer, ele não ama o animal. Porque quem ama, já dizia o ditado, cuida. E tem pessoas que cuidam e muito bem dos cavalos. E hoje, numa população de 250 mil, como o meu colega Hernani falou ontem, nós temos 17 carroceiros em Jacareí. Não é isso, Hernani? 15. E muitos, inclusive, não têm outra profissão. Mas a gente precisa regulamentar isso, precisa saber quem são essas pessoas e precisa também ver quem são esses cavalos através do chip, do RGA, e a gente poder localizar. Porque o cavalo é inocente. E é triste a gente ver um cavalo na rua sem saber para onde vai, às vezes invadindo as rodovias, as grandes avenidas e correndo risco, como já ocorreu aqui em Jacareí, de causar acidentes e pessoas ou animais perderem a vida. Então hoje é um projeto muito importante,
porque ele reconhece quem ama e quem cuida e quem apenas tem um animal como objeto. E faz com que esse animal sofra sérias consequências. Nós não queremos toneladas de pesos em cima de um animal que às vezes não tem nem força para carregar esse peso, e ainda por não ter força, toma-lhe chibatada. Nós queremos evitar isso. Mas volto a dizer, sou favorável também àqueles que amam e cuidam do animal, que dão sua vida. Hoje vocês sabem que vocês estão aqui tranquilos, que ninguém vai votar contra vocês, porque vocês cuidam, e cuidam muito bem. E se alguém quiser duvidar nisso, visite eles para ver o quanto eles fazem. Né? Então, Jean, meu voto é favorável, tá? E eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo. Separar o joio do trigo e evitar que cenas, como eu falei, de animais abandonados, de chicotes na rua, sejam totalmente proibidos em Jacareí. Mas o voto é favorável e conte vocês com o meu apoio. Bom dia a todos presentes aqui, também os carroceiros, também aí os charreteiros, está presente aqui na sessão. Projeto PLE 29 de 2025. Dispõe sobre a criação de projeto para extinção de veículo de tração animal para fins econômicos do município de Jacareí e de outras providências. Prefeito Celso Florencio. Nós tivemos ontem, já com Celso Florencio e também com os vereadores, 11 vereadores, discutindo sobre o projeto. À tarde, 4 horas da tarde, tivemos aqui também na Câmara Municipal. Era para todos os vereadores estar presente, mas que esteve presente estava Hernandes Barreto, Marcelo Danta, vereador Valmir e o Paulinho dos Condutores. Eu quero mostrar essa foto aqui. Essa foto os dois não estão. O Hernandes e o Marcelo Danta não estavam porque eles saíram, eles tiveram outro compromisso. Aí ficou eu e o Paulinho. Tirar uma foto, por favor. Puxa no zoom aqui, essa foto aqui, por favor. Estão aqui, ó. Tá a data aqui que eu marquei, ó. Meu celular tira data, tá aqui. E vocês concordaram com tudo que a gente explicamos para vocês, porque foi 1 hora que vocês ficaram das 4 horas, das 16 às 17. Tirei a foto e falei para vocês, vem na sessão de Câmara. E vocês estão aqui, graças a Deus. Não veio mais, porque vocês estão trabalhando. E vocês, hoje, aqui na Câmara Municipal, vocês representam todos charreteiros e todos carroceiros da nossa cidade de Jacareí. Porque a cidade de Jacareí, ela começou com o quê? Não foi com veículo, começou com carroça. Porque eu tenho 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua, e lá também existe muita carroça e charrete também. Existe muito também animal que anda nos animais. Eu ando para tudo quanto é zona rural da cidade de Jacareí, não pode ficar proibindo vocês trabalhar com a carroça, porque também é um pão, é um ganha-dia de vocês. E o povo precisa de vocês para tirar o entulho, fora no Parque Minha Lua. Eu vejo aí tirar o entulho de outra cidade, colocar lá no leve. Agora, ontem nós estávamos conversando lá, por exemplo, 1º de maio não tem neve.
Se for pegar um carroceiro para pegar um entulho do 1º de maio, vai ter que trazer lá na Nova Jacareí. Quanto que vai ficar uma carroça dessa? Aonde que vai jogar? Mas tudo isso aí nós vamos fiscalizar. Acredito que os vereadores vão fiscalizar e eu também vou fiscalizar. Então é um projeto que não vai prejudicar vocês. Creio isso aí e a gente vai ficar de olho. Se prejudicar, vocês sabem os gabinetes dos vereadores que vai votar favorável. Filho, eu estou sendo prejudicado, vereador. A gente vai no local, vai com você na prefeitura e diz, estão sendo prejudicados, vamos ver o que ele pode fazer aqui. Mas eu acredito que não vai ser prejudicado e eu já digo para vocês, porque eu nasci lá em Minas Gerais, em Cristina, Minas Gerais, lá não tinha carro na época que eu nasci dia 8/3/1953, quando a pessoa ficava doente, aí começou a aparecer a charrete, saía dali para levar na cidade lá, 1 hora a cavalo, o cavalo puxando a pessoa doente para levar lá na Santa Casa de Cristina. E aqui não está mais, aqui existe também carro, mas existe a zona rural que precisa disso aí. Existe também os carroceiros que pegam os entulhos, peço de favor para vocês, pega o entulho da casa da pessoa, você já ganha, mas leva, não leve, não fica jogando na beira da rua, porque senão é errado que faz. Vou conversar com o pessoal do Parque da Lua, vou conversar com todos que jogam aí, para não jogar mais e colocar no leve, porque senão é um dinheiro jogado fora. Além de você jogar lá, em vez de jogar no leve, tem que pegar o caminhão da prefeitura com a máquina, tirar de novo para levar lá para o aterro. Então, pode contar com esse vereador Valmir. Vou votar favorável e conta comigo. Se der errado qualquer coisa, pode me procurar. Meu gabinete é 10, vereador Valmir do Parque Minha Lua, mas ando para toda a cidade e conta com o meu voto favorável desde aqui de já, aqui nessa tribuna. Tamo junto. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os charreteiros que aqui estão presentes nesse momento de votação para a extinção dos veículos de tração animal para fins econômicos na nossa cidade. Quero de maneira muito carinhosa e especial cumprimentar minha querida amiga de bancada na primeira legislatura, Sônia Patas da Amizade, que sempre quis colocar esse projeto na casa e essa vez, Sônia, você está sendo contemplada na causa animal, na proteção animal. Eu quero também agradecer de maneira muito carinhosa e especial a diretora animal, a Joelma, porque cuidadosamente elaborou esse projeto, passou pelo Celso e ontem ela teve alguns esclarecimentos junto com a gente e também a gente entendeu algumas coisas e nós fizemos algumas emendas que nós vamos ler posteriormente. Então, Joelma, um abraço, você também, assim como a Sônia, há mais de 30 anos na defesa da proteção animal, hoje veterinária, e conte sempre com o nosso apoio aqui na casa. Nós precisamos de pessoas também, assim como você, pensando na defesa dos animais. Eu quero aqui dizer aos charreteiros que aqui estão e aos meus amigos que irão acompanhar essa votação posteriormente, e dizer que tanto os charreteiros quanto as pessoas que gostam do mundo animal e que gostam dos cavalos, também concordam com a extinção desse veículo de tração animal que é a carroça, porque é para fins econômicos. Então, eu só quero aqui deixar claro que a Joelma teve o cuidado de pensar o que esses
carroceiros fariam depois de serem proibidos definitivamente esse trabalho de tração animal. Muito importante ela ter colocado um preparo de mostrar a esses carroceiros a possibilidade de se prepararem para essa transição, saem da charrete e, por exemplo, pegam uma moto e fazem a adequação de uma carroceria nessa moto, uma carroceria leve, que já está sendo fabricada, mas também a oportunidade desse desse carroceiro, de poder, através do Banco do Povo, fazer esse investimento. Então, são possibilidades que ela teve o cuidado de colocar nesse projeto para essa transição. Mas tenham calma, vocês ainda vão poder trabalhar, esses que já que têm mais de 60 anos, que têm uma dificuldade, que não vai compreender, que não fez outra coisa a não ser carroceiro durante toda a sua vida. Quero aqui citar os meus vizinhos e amigos, que é o seu Jorge, que já parou, não trabalha mais com a carroça, já está aposentado. Mandar um beijo para a Lia e Catinha, que é esposa e filha, que através da carroça o seu Jorge manteve a sua família. Então a gente não pode deixar de citar isso. O Purga, que até hoje trabalha, mas já tem o seu registro, a sua carroça já é registrada, tem o cuidado com o seu cavalo, na alimentação, o registro geral do animal, que é o RGA. Então, assim, as pessoas que cuidam, que têm cavalo, elas têm que preservar a saúde física, a saúde emocional e também o cuidado geral desse cavalo. Então, um projeto pensado, como eu disse, com muitos detalhes e com muito cuidado. Então, Purga, você ainda vai continuar trabalhando e a gente só não vai poder transferir esta carroça para o filho do Purga, por exemplo, ele não vai poder ser transferido. A gente tem essa modernidade que é por meio da moto fazer o trabalho que os carroceiros fazem hoje. Então, é um projeto, como eu disse, pensando não só no animal, que é o objetivo desse projeto, pensar no sacrifício desse animal, mas também ele está pensando no carroceiro. Fico muito feliz porque nós fizemos uma discussão aqui na casa, na comissão, colocando o que a gente gostaria, que uma dessas emendas foi colocada na casa, porque o projeto dizia, com a morte do animal, esse carroceiro não poderia mais trabalhar. É justo? É. Mas eu não achei tão justo com o carroceiro que só sabe fazer isso. Então, o carroceiro, ele precisa da oportunidade. Se ele tem condições de comprar um outro cavalo e prosseguir com a sua profissão, que ele prorrogue e que isso seja extinto com o falecimento do carroceiro. Então, é muito bom deixar claro isso. Somente o falecimento do carroceiro é que vai extinguir definitivamente. Ele não vai poder passar para o filho essa função, tá? Ele não vai poder deixar para o neto ou filho essa profissão. Ele vai ter que ensinar o neto ou filho a trabalhar com a moto e dirigir uma moto preparada para fazer o trabalho que o carroceiro faz. Então, como eu disse, é um projeto muito importante, muito, como que eu posso dizer, que protege o cavalo, que protege também o carroceiro. E eu quero aqui dizer e mandar um beijo a todas as pessoas, aos charreteiros, aos movimentos de laço que a gente tem no nosso município, Laço Comprido. Quero aqui mandar um beijo para o Boca, para o Véio, para o Cícero do Depósito Cícero do Depósito do Cícero, lá no Vila Branca, o Bode Júnior. Quero mandar um beijo para o Lúcio, lá da Fazenda Santa Maria, o Guilherme, a tia Edna, o Marcelo Negão, o Jairzinho Domador, o Felipe, que agora vai ser papai, o Felipinho, meu compadre Arnaldo, o Valdir Beissola, o Rubinho Despachante, que é o Rubinho Guedes, todo o pessoal que curte o cavalo e que tem essa preocupação. Mandar um beijo também especial para o Joel, que é pai da Joelma, que hoje não está bem de saúde, mas Joel,
Nós tivemos vários momentos felizes aí no mundo do laço. Então, a vocês que aqui estão, charreteiros, muito obrigado pela presença e saiba que nós pensamos com carinho na defesa desse projeto e valorização tanto do trabalho, que vai ser extinto, mas com condições, e também na proteção animal, tá bom? Parabéns a vocês e obrigado pela presença aqui hoje nesta sessão. Bom dia mais uma vez a todos. Eu quero aqui cumprimentar novamente todos os charreteiros aqui da nossa cidade. Quero agradecer pela confiança, pela oportunidade que nós tivemos ontem de poder conversar um pouquinho com vocês, né? A gente tinha um grupo um pouco maior de pessoas que vivem esse mundo e que nos traz uma riqueza de informações para que a gente possa extrair dessa casa o melhor projeto, aquele que venha impactar o menos possível as famílias, mas que venham a abolir, descartar qualquer tipo de maus trato aos animais. Esse é o grande objetivo nosso. Quero cumprimentar em nome da minha amiga, ex-vereadora Sônia Patas da Amizade, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Sônia, não só por estar aqui no dia de hoje, mas por todo o seu trabalho, que a gente tem que enaltecer, porque você foi a pioneira, você foi a propulsora dessa causa animal aqui na cidade de Jacareí. Todo mundo sabe disso, muitas leis de sua autoria são aplicadas hoje em proteção dos animais, inclusive a diretoria da causa animal. Quero cumprimentar a Joelma e toda a sua equipe, né? Porque eu acho que é essa somatória de forças que faz com que a gente possa fazer o melhor trabalho na Câmara. E quero aqui, para finalizar os cumprimentos, além de cumprimentar os nobres pares, cumprimentar você que está participando da discussão de um projeto que tem como objetivo extinguir os veículos de tração animal no município. Como eu disse e cumprimentei aqui, e fiz questão de ser mais enfático na palavra charreteiro, porque a minha fala inicia dessa forma: charrete não é a mesma coisa que carroça. Esse é o primeiro ponto. A carroça, ela transporta algo além das pessoas. Então, são veículos que têm uma sobrecarga e que impactam diretamente no animal. Isso é fato. A charrete não. A charrete não. A charrete transporta somente as pessoas e hoje a gente vê muito a charrete sendo utilizada nas festividades, nos eventos tradicionais que nós temos no município, especialmente na zona rural. E os cavalos e as charretes são muito bem cuidados, pelo menos nas festas que eu fui, né? Pelo menos aquilo que eu presenciei. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que estão nos acompanhando que nós estamos no século 21. Uma cidade com 250 mil habitantes, uma cidade com mais de 150 bairros, tem 154 bairros na cidade de Jacareí. Uma cidade que é considerada uma das maiores do nosso país, que tem 5.700 municípios. Nós estamos entre as 100 maiores cidades do país, com uma renda per capita boa. Não dá para a gente não evoluir no sentido de ajudar as famílias que vêm de uma tradição utilizando as carroças e tem ali o seu meio de sustento, sem pensar no desenvolvimento e principalmente na acolhida e nos bons tratos aos animais. Não dá. Hoje é um outro mundo. Hoje nós temos outras profissões, né? A gente tem a internet, a gente tem os computadores, tem os meios tecnológicos que jamais se falava nisso na década de 40, 50, até mesmo 70. Eu sou da década de 70 e eu peguei a transição
né, da máquina Olivetti, digitar para depois ter o computador. E a gente tem que resgatar um pouquinho da história, porque os cavalos foram fundamentais na construção das histórias. Eu sempre dou um exemplo muito simples, tá? Quando antigamente uma pessoa falecia da família aqui em Jacareí e tinha que avisar um parente de Paraibuna, de Taubaté, estou falando aqui do Vale mesmo para não ficar muito longe, porque senão a gente vai até perder um pouquinho a noção de tempo e de espaço. Mas alguém pegava o cavalo e ia avisar essa família. E às vezes ficava um dia cavalgando. Ele era um veículo para levar uma informação. Hoje, faleceu uma pessoa, você coloca no grupo da família, está todo mundo sabendo, em fração de segundos. Então a velocidade das coisas mudou. Então, pegando esse exemplo, eu quero transportar para as atividades econômicas. A gente não quer descartar a possibilidade das pessoas sustentarem suas famílias através das carroças, desde que sigam todas as normas e as leis vigentes. Ontem a gente teve oportunidade de conversar, e eu quero aqui agradecer ao vereador Marcelo, ao vereador Paulinho, ao vereador Valmir, que juntos lá a gente teve um bate-papo com vocês, apresentando inclusive as emendas que nós confeccionamos, com o objetivo de aprimorar o projeto. O vereador Maria Amélia muito bem disse aqui, a gente tinha a questão da permissão de uso atrelada ao animal. Então, quer dizer, se o animal morre, perde a permissão? Não, se a essência do projeto é garantir o sustento da família, a gente segue a mesma lógica de um taxista. O taxista tem a permissão de uso. Se o carro quebrar, ele vai perder a permissão? Não, não perde, ele troca de carro. Então vai ter a possibilidade de substituição do animal. Mas eu repito, com normas, com regramentos. Ah, mas eu não quero seguir. Então você não vai trabalhar com isso. Hoje nós só temos 15 famílias. E no artigo 1º, gente, no artigo 1º ele fala que vão ser 60 dias para as pessoas se adequarem. Passou isso, não vai ter mais, porque quem está aí vai continuar trabalhando, mas passou e vai ter que dentro dos 60 dias ter o alvará, o emplacamento e a carteira. São coisas básicas, vários municípios já têm isso. Só para concluir, senhor presidente, então nós não queremos prejudicar ninguém, mas a gente tem que colocar regra para a gente evitar esses absurdos que a gente vê, de pessoas que não têm o mínimo de coerência. A gente viu recentemente aí no Campo Grande, o animal morrendo no Campo Grande. Isso não dá mais, gente, isso não dá mais. Então vocês que trabalham corretamente, conte comigo. E você que está aí e que está fazendo alguma coisa errada, pense direito, porque a partir dessa lei a multa vai ser muito pesada. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas, Facebook. Cumprimentar aqui nossos amigos charreteiros que está aqui no dia de hoje, né, para acompanhar a votação desse projeto. É um projeto muito importante que está sendo votado. Quero cumprimentar aqui a ex-vereadora dessa casa, nossa amiga Sônia da Patas, que está aqui também, que trabalha muito em defesa dos animais, e que no legado de 2 mandatos nessa casa deixou um projeto importantíssimo aqui em relação aos animais. E ontem a gente teve aí, né, essa reunião com os nossos amigos para esclarecer para vocês qual era o sentido desse projeto, a adequação que estava sendo feito nesse projeto, até mesmo porque hoje o que a gente vê, infelizmente, em alguns lugares ainda continua os maus tratos de animais, como a gente viu o que aconteceu lá em Bananal, enfim, em outras situações que a gente não consegue relatar aqui, mas que ainda tem. E quem não sabe também que
quantas pessoas, né, que sustentou aí a vida inteira, sustentou sua família, estudaram seus filhos através dos animais. Antigamente, né, eu venho da roça, morava no Paraná, no sítio, e meu pai sustentava através de uma carroça que ele tinha, né, os insumos que a gente plantava na roça era trazido para a cidade através dos animais. Só que os anos se passaram, né, e foram se melhorando, e as leis foram se adequando. Várias leis hoje que protegem os animais justamente para isso. E esse projeto é justamente para isso. A gente sabe que aqui na nossa cidade ainda tem muitos carroceiros que faz esse trabalho econômico para sustentar a sua família, para sustentar os seus filhos. E o que a gente quer aqui, na realidade, é adequar, né, que a partir dessa lei votando, né, as pessoas vão ter um tempo para se adequar, que seja 60 dias para fazer adequação, né? Esse projeto não está tirando o direito de ninguém, pelo contrário, que a gente está fazendo esse projeto para somar, aonde você vai ter, né, o seu cavalo, de 6 em 6 meses, ele vai ter que passar no veterinário para ver as condições do animal. Esse animal vai ser chipado, a carroça ela vai ser emplacada para que a prefeitura possa saber aonde está e como está sendo feito esse trabalho, para que não seja feito o maus trato em animais aqui na nossa cidade. Isso sem custo nenhum, né, para o proprietário do animal. E esse projeto que veio para o Executivo, nós, enquanto vereadores, sentamos com o prefeito, fizemos algumas sugestões de proposta, de emendas, a qual o prefeito acatou. Inclusive, ontem, na reunião, a gente passou, né, para vários charreteiros que estavam aqui ontem, né, e a gente explicou para eles, né, algumas emendas que vai adequar, que após esse projeto aqui, né, as charretes não vão mais poder andar no centro da cidade, exceto, né, nos domingos e feriado. Então, assim, visualmente olhando esse projeto, não prejudica em nada os charreteiros aqui na nossa cidade. Pelo contrário, né, a gente adequou esse projeto junto com eles e a gente quer votar para melhorar. E uma coisa importante que está aqui também nesse projeto, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem o maltrato nos animais e que essas pessoas que fazem maltrato em animais, que muitas vezes está sendo julgado, muitas vezes condenado com boletim de ocorrência, essas pessoas não vão conseguir fazer o cadastro. É nada mais do que justo, né? Porque você não pode maltratar um animal, você não pode bater no animal e depois você ter esses benefícios. A gente luta hoje contra o feminicídio, contra a violência da mulher, é a mesma coisa. A partir do momento que o cidadão, a cidadã, né, ela acaba fazendo maus tratos em um animal, que é um companheiro, que é um amigo, né, ele pode fazer em uma pessoa. Então, é justamente nesse sentido que está aqui essa emenda. E o nosso amigo aqui, o Gabriel, ele fez uma emenda aqui, eu tenho certeza que ele fez na maior das boas intenções, uma emenda aqui coibindo, né, o som nas charretes, né? Então, a gente já conversou com ele, né, a gente vai discutir isso mais para frente, ele concordou, né, em retirar essa emenda, né, creio eu que o vereador tem a prerrogativa dele de trazer, porque a gente conversou com vários carroceiros, aqui está a nossa amiga Sônia, e mais para frente, Sônia, a gente vai chamar junto com o vereador Gabriel, os charreteiros, para a gente discutir, porque hoje, eu, na minha concepção, votar uma emenda dessa para que os charreteiros não estejam um som na carroça, né, como que a prefeitura vai medir? Hoje já existe a lei do silêncio, não pode passar de 40 decibéis, já existe essa lei. Agora a gente quer aprofundar mais nessa lei, né, que o vereador Gabriel colocou aqui, Gabriel, né, que é uma emenda sua, né, que aqui você fala que parágrafo único, fica vedado a utilização de veículos de tração animal com aparelhos de som em volume excessivo, né? Muitas vezes as pessoas estão lá na roça, estão no sítio, né, e a gente sabe que a alegria, né, do charreteiro é ter ali um radinho que ele está ouvindo. Muitos eu já vi ali, ele coloca 2 microfones na charrete, está ouvindo, né, é uma alegria, porque se a gente tirar isso também, o cara que está lá no campo, na sua charrete, ele vai poder, não vai, como que a prefeitura vai fiscalizar? Ó? Porque hoje já existe a lei do silêncio, Gabriel. Pois não, vereador? Pode? Pode. Paulinho, quero primeiro agradecer você por ter vindo trazer aí a demanda dos charreteiros. Não tive a oportunidade de participar da reunião ontem, mas já avisei ali eles, deixei meu cartão. Falei que sempre que a gente quiser discutir, debater, mudar alguma coisa, que eu estou sempre aberto.
porque o vereador tem que ouvir a população. Mais uma vez agradeço o Paulinho por trazer a demanda dos charreteiros, já retirei a emenda para que a gente consiga seguir aí, aprovar esse projeto e garantir também a manutenção de uma cultura sadia para os animais, sadia para a população, que não afete nem machuque os nossos animaizinhos, mas também não atrapalhe quem gosta de andar de charrete, gosta de, inclusive no 7 de setembro, né, vocês estavam lá, gosta de andar aí com os animais de tração. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. A gente sabe da importância que é do trabalho do vereador e a gente vai discutir em conjunto, né? Que tiver, né, tá a vereadora Sônia também, que tem um trabalho excelente aqui na cidade. Obrigado, Sônia, por tudo que, né, o legado que você deixou. Né? Eu lembro que quando você ganhou a primeira eleição, essas leis que existem hoje, nem se discutia aqui nessa cidade problema da causa animal. A Sônia, quando ganhou a eleição, ela trouxe para essa casa todos os projetos que tem aqui hoje, é fruto do trabalho da vereadora, e eu tenho certeza que aquele que gosta dos animais, aquele que cuida, com certeza é favorável a esse projeto e que vai trabalhar, e quando vê alguém maltratando os animais, também, né, pode fazer a denúncia para que a gente possa fiscalizar. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui no dia de hoje, com certeza, conte conosco, conte com esse vereador, conte com essa casa, que nós estaremos tranquilos, trabalhando junto para que a gente possa melhorar cada vez mais para vocês. E aquilo, é a hora de vocês fazer uma associação para que vocês possam reivindicar melhorias para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos nessa Casa de Leis. Bom dia aos vereadores, bom dia ao pessoal aí dos animais. Satisfação ter-los aí, bom dia a Sônia. O vereador Hernani falou sobre o passado aí, acabou me comovendo a respeito das máquinas Olivetti. Também fiz curso de datilografia. Eu queria falar rapidamente aqui, principalmente aos criadores aí de cavalo. Na minha infância inteira eu criei cavalo. Morava no estado do Rio e trabalhei em Aras. E quando eu vim para o estado de São Paulo, ô Valmir, eu carreguei comigo uma vontade que eu não consegui realizar. Era trabalhar na cavalaria da Polícia Militar, a qual eu tenho muito respeito àquela instituição. Então, sou aí um amante dos animais. E vamos falar do PL, então, rapidamente. Deixar minha história para outro dia aí, talvez numa cavalgada que vocês me convidarem. É muito importante a gente dividir as modalidades, o que é uma carroça, o que é uma charrete, o que é uma montaria. E hoje aqui esse PL do prefeito fala sobre veículo de tração animal que transporta, né, que tem aí na economia, que faz jus aí ao que geram, né, um lucro aí. Seria as carroças. O projeto é sobre isso. Agradeço a confiança de quem foi no meu gabinete ontem, confia no meu trabalho. Corrigindo o Valmir, eu não pude ir na reunião, mas o meu assessor jurídico estava na reunião, participou com vocês lá, deu um apoio, deu um suporte para vocês. Então, Valmir, meu assessor estava lá, significa que eu estava lá também, só não saí na sua foto. E agora eu vou direto então ao assunto. Eu fui surpreendido também com a emenda, hoje pela manhã uma emenda a respeito de som, fui surpreendido. Acho que do senhor, né, vereador Gabriel? Votei, me posicionei contrário. Acho que não vem ao caso a gente debater sobre isso, é um assunto muito técnico. Uma que eu não tenho esse conhecimento e outra que não estamos falando sobre isso. Então, me posicionei ao contrário. E aí não foi debatido isso na reunião. Seria pegar eles de calça curta se a gente falasse sobre isso hoje, sobre essa emenda. Então, de imediato, me posicionei ao contrário e já avisei eles também. Me coloquei também à disposição deles para a criação da associação, porque isso vai ter ordem. Vocês criando uma associação de vocês, com certeza vai ter ordem. Aonde tem ordem, tem progresso. É o que diz esse PL, que é colocar ordem em Jacareí. Diz muito ao meu mandato também. Onde tem ordem, tem progresso. Vivo batendo nessa tecla aqui, todos os PLs que eu apresento. E falar sobre maus tratos, não precisa de carroça nem charrete. Ainda mais vocês que criam cavalo, sabem disso. O cara puxando um cavalo numa corda, ele pode cometer maus tratos. Eu quero deixar bem claro aqui que, depois de várias reuniões aí com a Joelma, que é da causa animal,
com os vereadores aqui que pensam os mesmos valores que eu propus aqui uma emenda que seria a vedação de concessão de alvará ou qualquer outro benefício para um agressor de animal que já fosse condenado a maus tratos. Então, nós transformamos isso num artigo, ainda há tempo. Então, isso aí, com certeza, eu vou continuar batendo nessa tecla. E para você que nos acompanha, se você presenciar um maus tratos, pode estar puxando um cavalo, pode estar em cima de um cavalo, ou numa charrete, ou numa carroça, denuncie para que ele seja julgado, condenado e não poder receber nenhum benefício aí público. Contem sempre comigo, meu gabinete está de portas abertas. Nenê, muito obrigado pela confiança. O Márcio Xixo já foi embora. Ontem eu lembrei dele também na reunião com o prefeito do Cavalo Branco com a orelha quebrada. Sempre cobrei ele lá do Paraíso. E contem sempre comigo lá no meu gabinete. Forte abraço a todos. Com certeza sou favorável. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aí na pessoa do presidente Paulinho do Esporte, bom dia a todos os vereadores, bom dia aos meus novos amigos charreteiros que eu conheci hoje. Como já foi falado em outras oportunidades, eu tinha apresentado uma emenda a esse projeto, que é um projeto que eu acho que traz avanços nesse tema, que garante a segurança dos animais, garante o bem-estar animal, ao mesmo tempo que não impede que os charreteiros mantenham uma cultura que eles já têm, mantenham uma prática que eles já têm consolidada. E eu fiz uma emenda, porque eu acreditei que essa emenda iria aprimorar esse projeto, garantir mais segurança e não iria atrapalhar a prática aí da charretagem, né, como chamam. Fui surpreendido, viu? Não sabia que tinha reunião ontem com vocês, não me avisaram. O pessoal não costuma me avisar aqui. Eu não teria nenhum problema em brigar por essa emenda se eu achasse que ela estava certa. Brigo aqui uma vez por semana com todo mundo, quase todos os vereadores aqui já brigaram comigo. Então, se eu achasse que eu tivesse certo, eu continuaria brigando por ela. Mas uma coisa que eu aprendi, que meu pai me ensinou, é que quem é humilde não pode ser humilhado. Então, fiquei feliz em ouvir vocês, fiquei feliz como vocês me trataram, com respeito, me explicando, mostrando aí o ponto de vocês, e feliz de retirar a emenda, porque a gente aqui gosta de conversar com o povo, a gente gosta de construir, é o que a gente sempre defende. A gente fala que qualquer medida legislativa, qualquer medida do Poder Executivo tem que ser discutida, tem que ser debatida com a população. A Prefeitura não costuma fazer isso, viu? Se eles estivessem defendendo a emenda, vocês podem ter certeza que a emenda ia passar de uma forma ou outra. Mas comigo não, comigo vocês falaram, eu ouvi, retirei e não vai nem ser votada a emenda. Então, parabéns aí pela presença, pela atividade cívica e seguimos lutando por uma Jacareí melhor. Eu queria aproveitar também a oportunidade, o ensejo, para trazer um pouco aqui de contexto para esse texto, né? Porque muitas vezes a gente discute política, a gente discute o que está acontecendo na cidade de uma forma bem superficial, sem entender o que está acontecendo nos bastidores da política, sem entender o que está acontecendo e motivando as decisões a serem tomadas. No início desse ano, a Prefeitura foi condenada, em segunda instância, já tinha sido condenada por uma juíza aqui de Jacareí, doutora Rosângela. No começo do ano foi condenada em segunda instância por desembargadores lá de São Paulo, uma Câmara, a tomar mais cuidado com os nossos animais. As duas decisões falaram: Jacareí falha em cuidar dos animais. Recentemente, eu estava voltando de um compromisso aqui para a Câmara, já de noite, e eu presenciei um gato sendo atropelado, aqui do lado da Câmara já. Não pensei duas vezes, corri para resgatar o gato, tentar levar ele a algum veterinário, liguei para a GCM, liguei para todos os órgãos que vocês conseguem imaginar, pedindo ajuda, pedindo suporte, todos eles falaram a mesma coisa: posso fazer nada. De noite, essa hora, tem como ir cuidar de um gato. Só que não cuida do gato, mas também não cuida do cachorro, não cuida do cavalo. Não faz muito tempo, vocês lembram daquele cavalo que morreu ali na estrada do Campo Grande, com um tempão esperando para ser buscado, o corpo? Jacareí precisa se comprometer a cuidar mais dos nossos animais. E aí veio essa condenação em segunda instância, e Jacareí, o prefeito, em vez de aceitar que precisa cuidar mais dos animais, em vez de sentar e ouvir, de aprender, de construir, com a população, com outros poderes, como é o caso do judiciário, sabe o que o prefeito fez? O prefeito tentou recorrer para Brasília.
fez mais um recurso falando, não vou fazer mais pelos animais, não tenho condição, não é o judiciário que vai dizer que eu vou fazer. E aí, o judiciário, o presidente do TJ, disse, você está errado, não vou aceitar o recurso, vai ter que fazer sim pelos animais. E uma vez que agora eles têm que fazer pelos animais, a gente está discutindo 3 projetos aqui de lei que foram construídos para responder para o judiciário essa ordem, porque diálogo não tem, eles só ouvem quando é de baixo para cima, quando é ordem. Então, eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo, entender porque a gente está discutindo tantos projetos de lei voltados aqui à causa animal hoje, entender o texto dentro do contexto, porque ninguém, ou quase ninguém, tem a disposição de sentar e explicar para a população o que está acontecendo. E eu acho que... Concede uma parte depois? Concedo no finalzinho da minha fala. E eu acho que é importante a gente esclarecer todos esses pontos para a população. Sou a favor do projeto, mais uma vez retirei a emenda, e nos próximos projetos aí da causa animal eu quero abordar um pouco, com um pouco mais de profundidade esse tema, aproveitando a presença aí da vereadora Sônia Patas da Amizade, grande defensora dessa causa. Então, é importante a gente discutir, ouvir e construir junto com a população. Obrigado. Me concede uma parte, Gabriel? O senhor falou que os 3 projetos estão sendo colocados por imposição, até se pela provocação do judiciário. Isso não é verdade. Um dos projetos é de minha autoria, que é o Banco de Ração, Medicamentos e Utensílios. Está aqui a vereadora Sônia Patas da Amizade. O primeiro projeto dessa natureza foi protocolado por ela, foi arquivado na outra legislatura, então bem antes de qualquer tipo de decisão, né? Daí o projeto tinha alguns vícios de iniciativa e eu aprimorei o projeto, construímos sob várias mãos. Então esse projeto aqui já está protocolado há bastante tempo e ele é um grande ganho para a cidade de Jacareí, não teve nenhuma provocação do judiciário, é só um projeto para a gente poder beneficiar as pessoas que hoje não têm condições de sustentar os animais e dar todas as condições que eles merecem. Obrigado. Hernani, só para lembrar aqui, o pedido de coautoria do Poder Executivo da Prefeitura chegou esse ano, né? Não existe coautoria nesse projeto. Não há discussão, não há discussão. Que coautoria? O tempo já foi determinado. Obrigado, gente. Primeiramente aqui eu quero cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar ali os charreteiros. Gente, eu quero falar aqui um pouco também sobre, na verdade, esse projeto, né, da proibição das carroças, já foi falado aqui, muitos vereadores chegaram, já comentaram, né? Eu quero falar aqui das charretes, tá? Eu venho da roça também, já andei muito de charrete, de carroça, então eu conheço um pouco desse lado. Lá em Minas a gente fazia muito isso, né? Hoje, conversando com o nosso amigo aqui, o Gabriel Belém, né, Gabriel, no café, eu até cheguei nele e fui claro com ele, ó, eu vi sua emenda, eu não concordo com essa emenda sua, porque as pessoas da pecuária, gente, eles trabalham de segunda a sábado, e às vezes até o domingo. Então eles tiram aí o seu feriado, né, os finais de semana, para dar um passeio ali com a sua família, em cima de uma charrete. Aí eu pergunto, que sentido tem uma charrete sem um sonzinho, gente? E se vocês parar para pensar, o que toca o som de uma charrete? É só modão, é só moda de viola, é só música caipira, é só música gostosa, né? Música gostosa de ouvir. Então, eu falei para ele, eu sou totalmente contra, não sou a favor dessa emenda sua. E aí eu pergunto para você, gente, uma charrete sem som é um rio sem peixe, não tem sentido nenhum, tá? Onde aí, graças a Deus, o Gabriel tirou a emenda dele. E vamos para cima, gente, ó, sou favorável a vocês e conte com esse vereador. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação a emenda.
Só para esclarecimento ao vereador Silfarne, a emenda 1 foi retirada, tá, Silfarne? Que era de autoria do vereador Gabriel Belém. Então, já anunciando que a emenda 1 foi retirada pelo autor. E agora eu vou fazer a leitura da emenda 2. A emenda 2 é sobre aquilo que eu comentei também, que foram as discussões feitas junto aos vereadores e nós fizemos a propositura. Então, no artigo 1, fica proibida a emissão de novas autorizações para a circulação de veículos de tração animal para fins econômicos no município de Jacareí, após o prazo de 60 dias a contar da data da publicação. O inciso 4º, a gente também coloca ali o que quer dizer RGA, que é o Registro Geral do Animal, número de identificação único atribuído ao animal pelas autoridades competentes para fins de controle e fiscalização. No artigo 2º, foram feitas a mudança do parágrafo, incluso o parágrafo 2º, a concessão e a manutenção da permissão para o exercício da atividade de tração animal para fins econômicos são vedadas às pessoas que possuem condenação de crime de maus tratos de animais transitada e julgado. Artigo 3º, os permissionários que tiverem a documentação regularizada poderão exercer a atividade da tração animal para fins econômicos até a aposentadoria, o falecimento do permissionário ou o falecimento do animal. Parágrafo 2º deste artigo. Em caso de óbito do animal, ficará a critério do permissionário a substituição do animal, cumprida as exigências da presente lei. Parágrafo 3º. Fica vedada a circulação de tração animal na Zona Especial Central, exceto aos domingos e feriados. Artigo 4º. Inciso 1º. RG, CPF, comprovante de endereço, número do cadastro único, CAD único, se houver, e informar na solicitação ao menos um telefone para contato. Artigo 3º, não se aplica ao dispositivo... Artigo 13º, não se aplica ao disposto desta lei, da presente lei, as charretes destinadas exclusivamente ao transporte de pessoas, bem como os veículos de tração animal, quando utilizados em eventos e festas tradicionais, passeios turísticos e de lazer, e outras atividades que tenham como objetivo fomentar a cultura de Jacareí. Artigo 14º, esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Justificativa. Após o estudo por parte da vereança, entendeu-se a necessidade, a adequação de determinados pontos do projeto de lei, quanto à utilização dos veículos de tração animal para fins econômicos no município. Câmara Municipal de Jacareí, 9 de setembro de 2025. Assinam os vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Jean Araújo, Daniel Mariano, Hernani Barreto, Joex Almeida, Marcelo Dantas, Neto Alves, Paulinho dos Condutores, Silfarne Cidade de Salvador, Valmir do Parque Meia Lua. Emenda concluída, senhor presidente. Emenda número 2 em votação. Silfarne. Emenda número 2, aprovada. Agora votaremos o projeto. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores,
Como voto o vereador Silfarno, de Cidade de Salvador. Como voto o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Como voto o vereador Daniel Mariano. Como voto o vereador Gabriel Belém. Como voto o vereador Hernani Barreto. Como voto o vereador Jean Araújo. Como voto o vereador Joeques Almeida. Como voto o vereador Luiz Flávio Flavinho. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Só justificando o voto, hoje é um passo muito importante para a gente evitar principalmente a violência contra os animais, o abandono dos animais. Então, sou totalmente favorável, é um primeiro passo para isso. Como voto a vereadora Maria Amélia, só justificando o meu voto também, quero aqui, mais uma vez, deixar registrado a presença da nossa querida vereadora Sônia Patas da Amizade, precursora neste processo da proteção animal aqui na nossa cidade. Também mandar o meu abraço à Joelma, que é da diretoria animal, que elaborou esse projeto e passou pelo prefeito Celso Florencio, e parabenizar todos os charreteiros, todos aqueles que levam a cultura, todos os carroceiros também que levaram a sua vida e transformaram suas histórias por meio da carroça, mas que agora é hora da mudança. Então, para isso, esse projeto é muito importante para a evolução e proteção animal, mas lembrando que ele protege as famílias que queiram aderir ao novo projeto, que também ele garante a adequação para essa pessoa. Então, o meu voto será favorável. Como vota Neto Alves? Discussão única do PLE número 29 de 2025. Foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Só voltar, só mais um daí, Juninho. Vamos suspender a sessão para o horário do almoço e retorno às 13h30.